aplicação do conhecimento do homem para fazer ferramentas, materiais, para facilitar a sua vida, tudo que derive da inteligência humana para melhorar a sua vida. E derivando das tecnologias, tem as tecnologias da informação e da comunicação, que são compostos por equipamentos e meios tecnológicos que permitem que a informação seja tratada, analisada e armazenada. Inicialmente, as tecnologias da informação, elas apenas armazenavam as informações, não eram para transmitir. Só que com o tempo, elas passaram a ser transmissoras também, a auxiliar realmente a comunicação e a convivência humana. E no meio educacional, ela aparece como um facilitador, ajudando no gerenciamento, na mediação pedagógica. É realmente assim, para melhorar o sistema educacional. E meu objetivo de pesquisa é analisar a percepção dos docentes acerca do uso das novas tecnologias da informação e da comunicação no ambiente escolar. Porque muitas vezes se fala em tecnologia, mas muitos professores têm uma percepção meio errônea do que é realmente ela no meio educacional. E como objetivo específico, identificar o impacto das novas tecnologias no processo de ensino-aprendizagem, compreender como os professores investigados utilizam as novas tecnologias da informação e da comunicação e verificar se professores e escolas estão realmente preparados para trabalhar com as novas tecnologias, porque não basta um estar preparado ou o outro apenas. Todos têm que estar em conjunto, têm que estar trabalhando uniformemente. E meu problema de pesquisa, mediante a tudo isso, é qual a percepção do professor mediante o uso das tecnologias da comunicação no ambiente escolar. Na minha revisão da literatura, eu venho traçando uma linha, porque não dá para falar somente da tecnologia em separado. O cenário da informação na sociedade. A tecnologia ela surge na sociedade como o meio mais presente de comunicação do ser humano. Nós estamos na era do conhecimento, que teoricamente dá-se início depois da Guerra Fria, quando há um avanço tecnológico muito grande com a guerra entre os Estados Unidos e a União Soviética, e surge a sociedade da informação, que é a sociedade atual que está totalmente imersa nessa tecnologia. Tanto que nós hoje em dia usamos totalmente, a todo momento, meios tecnológicos. A educação no contexto brasileiro, as dificuldades e desafios encontrados na atualidade. Apesar da legislação brasileira, na Constituição Federal de 88, na Lei de Diretrizes e Bases 939496, vi legislando, falando que a escola deve se adequar, trazendo todas as possibilidades assim, para a educação. A realidade é um pouco diferente, porque a relação escola-tecnologia ela acontece muitas vezes de uma forma diferenciada. Muitas vezes uma escola, como eu disse, ela está com uma estrutura física muito boa, mas os seus recursos humanos, os seus professores, não estão preparados para trabalhar com isso. E com isso, com a questão do ensinar, Jacques Delors e sua equipe fizeram, junto à Unesco, um documento chamado Os 4 Pilares da Educação, que vem dizer que a educação na atualidade ela tem um dever de transmitir cada vez mais conhecimento para mais gente e de forma melhor. Então, a educação atual, ela praticamente se baseia só no aprender a conhecer, que é a pessoa ter os conhecimentos. Então, ele traz esses 4 pilares para ajudar no trabalho do professor do futuro, que seria o aprender a conhecer, o aprender a fazer, que tem que estar relacionado diretamente com esse aprender a conhecer. A pessoa tem que saber o que é e saber fazer, o aprender a viver junto, que é a questão da convivência em sociedade, e o aprender a ser, que é a pessoa
ser realmente um ser humano inserido na sociedade e fazer a diferença. Com isso, as telas que ensinam são os meios tecnológicos que são inseridos nesse meio educacional. Aí eu trago aqui um dos exemplos da educação à distância. Educação à distância é a forma, provavelmente, é uma tendência que a educação à distância seja a forma de ensinar no futuro, porque ela consegue quebrar a barreira de tempo e espaço entre professor e aluno. Não tem aquela obrigatoriedade de você estar numa sala de aula, como a gente está aqui, presencial, tendo aqui o professor. Ela tem a versatilidade. Aí eu trouxe também o cinema e educação, que é um outro exemplo de educação que eu trago o cinema assim como uma forma de incentivar o aluno. Ele vai ver os meios, os recursos. O cinema seria o exemplo de ele ir lá e perceber o que aquilo traz, só que em filmes educativos. E as outras mídias são os meios tecnológicos, como meios, cadeiras, mesas, são de certa forma tecnologia, não apenas a internet, os data shows, os computadores, tudo deriva disso. E com isso, o professor e a tecnologia, eu trouxe assim, o conceito de alfabetização, porque uma pessoa deve ser, ela é ensinada, ela é alfabetizada, quando ocorre esse processo, ela está aprendendo. Então, a alfabetização tecnológica do professor deve ocorrer. Porque o professor deve estar preparado para trabalhar com alunos cada vez com conhecimento maior, com recursos que se modificam a todo instante e devem saber mediar esse processo educacional. E meu referencial teórico-metodológico é uma pesquisa qualitativa exploratória com estudo de campo. Minha técnica foi por meio de um questionário. O local foi numa escola de rede pública de ensino, foi em São Sebastião, que é onde a Grazi trabalha. Foram três professores escolhidos aleatoriamente e foi feita análise de dados por meio de um questionário de 5 perguntas, feitos para cada um. E o que revelou esse questionário? Que, apesar de as novas tecnologias auxiliarem o professor no processo de ensino-aprendizagem e no acesso à informação do professor e do aluno, e apesar do professor tentar se preparar para esse trabalho com essas tecnologias, ainda tem um abismo entre o ideal e o real. Os professores ainda se preparam um pouco, ainda há uma necessidade maior de preocupação com isso. E a escola também muitas vezes entra nisso com a necessidade da sua melhora, ou dos seus recursos físicos, ou dos seus recursos humanos, porque muitas vezes alguns professores apontaram no questionário que, apesar de haver uma estrutura física, não há uma equipe de trabalho para auxiliar no laboratório. E, dentro do possível, eles apontaram também que utilizam os meios tecnológicos, mas assim, eles utilizam com receio, porque muitas vezes não conhecem, não sabem dominar essa técnica, fica meio com medo. Aí eles apontam assim que, quando aliados a uma prática pedagógica, os recursos trazem resultados muito maiores para essa mediação pedagógica. Aí as recomendações, que percebe-se assim, uma maior importância para essa formação do professor. O professor deve se atualizar, nós devemos nos atualizar a todo instante e eles também devem voltar para um trabalho mais efetivo com as tecnologias, porque, como eu disse, os alunos cada vez mais avançam mais rápido. Eu li numa matéria que hoje em dia dizem que os alunos conhecem muito mais do que os professores, porque realmente eles estão a todo momento em ritmo acelerado. E também a necessidade dos recursos pedagógicos e materiais, que é a escola precisa de uma maior observação quanto a isso. E aí eu plagiei uma ideia da Maria, né? Eu trouxe essa frase: transforme as pedras que você tropeça nas pedras da sua escada. Realmente todos nós temos as nossas pedras no caminho. Eu acho que todos decidimos aqui que essas pedras que
família não era só aquela. Nossa, eu comentei isso com ela. Família a gente escolhe. Todos aí são muito importantes na minha vida. Todos vocês, minha família de verdade. Tem uma pessoa aqui que eu não consegui ver uma foto dela. O meu mais incentivador. Nesse processo eu perdi ele, meu avô. Assim, eu dedico esse trabalho, dedico tudo a ele também, mas dedico a toda essa minha família. Muito obrigado. Legal